Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um desafio. Então vamos ler juntas o que diz o desafio 68? Medite sobre Noé e escreva em seu caderno como esse homem tem tanto para nos ensinar nos dias de hoje. Então a história de Noé você vai encontrar na sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. E é a partir do capítulo 6 que você vai ver o quanto a maldade do mundo começa a crescer. Você sabe, depois do pecado de Adão e Eva, as pessoas foram se multiplicando. Então, foram nascendo pessoas, gerações e gerações, e assim também foi crescendo a maldade no mundo, a corrupção, a perversidade, todo tipo de coisa ruim. Mas lá no versículo 8 do capítulo 6, fala que Noé foi o único que achou graça diante dos olhos de Deus. Então você imagina só, toda uma geração, imagina o mundo inteiro e só uma pessoa no meio do mundo todo foi capaz de encontrar graça diante dos olhos de Deus. Mas por quê? Aí que entra a sua meditação. Você vai pensar, você vai meditar, como é que Noé conseguiu isso? Você sabe que Noé foi muito criticado. Ele foi criticado quando ele começou a construir a arca. Porque ele começou a construir, não foi algo que durou 5 anos, 6 anos, 10 anos, não. Demorou muitos e muitas décadas para ele conseguir finalizar a arca. E nesse meio tempo, ele era criticado. As pessoas deviam falar, cadê a chuva que você fala que vem? Para que você está construindo essa arca? Você está louco. Não é? Mas mesmo assim, ele continuou justo, ele continuou fiel, ele continuou tendo esse diferencial, ele se manteve, ele se preservou no meio de uma geração tão ruim, que a situação estava tão difícil, tão impossível, tão ruim no mundo, as pessoas estavam crescendo, a maldade, a perversidade de uma forma tão assim absurda, que a única forma que Deus encontrou de resolver aquele problema foi começar tudo através de Noé. Você imagina aí, destruição do mundo todo e tudo começar de novo a partir de Noé. Então, o mundo estava perverso. Mas esse desafio fala para você meditar como é que Noé pode nos ensinar nos dias de hoje. E eu quero compartilhar algo com vocês que não está em Gênesis, mas é quando o Senhor Jesus fala dos tempos de Noé, que é para você fazer esse paralelo do tempo de Noé e do tempo que nós estamos vivendo agora. Vamos ler juntas? Está lá em Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Os sinais estão todos aí, não é? A volta de Jesus, ela é um fato. Os sinais mostram. Então, hoje nós estamos mais perto da volta do Senhor Jesus do que nunca. Então, aqui fala, o Senhor Jesus fala, que os tempos de Noé serão como os tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então, nós podemos comparar o grau de maldade, o grau de perversidade, o grau de pecado que o mundo estava nos tempos de Noé para os tempos de hoje. E Noé não tinha Bíblia, Noé não tinha acesso a desafios como esse, a meditações, a um pastor, ele não tinha igreja e mesmo assim ele se manteve firme. Como é que ele fez isso? Aí você vai pedir para Deus falar com você. O que você pode aprender com Noé? Que ele fez e deu certo, porque deu certo. Ele não ficou apenas 1 ano ou 2 anos servindo a Deus, não foi toda a vida dele. Quando Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus, ele permaneceu. Quando ele entrou na arca, a Bíblia fala que ele permaneceu. E na morte dele, a Bíblia também fala que ele permaneceu. Então foi a vida toda. Permanecer na fé, sabe? Achar graça diante dos olhos de Deus não é apenas uma vez.
É todo dia. Então, a salvação é algo que você conquista todos os dias, até a volta do Senhor Jesus ou até a nossa morte. Não é? E com Noé você vai ter muito o que aprender, vai ter muita lição, vai ter muita coisa que você vai ver na sua meditação, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te vejo de volta para o próximo desafio. Tchau, tchau!